Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa. Hoje a gente tem conosco a Luciana Guimarães, ela é publicitária, empreendedora em Endeavor, já montou duas empresas na área de saúde, vendeu uma delas para um grupo americano. Hoje ela é responsável pela área de expansão da Float Health, uma empresa de marketing, né, que atua no setor de saúde. E hoje veio nos contar um pouco da sua história e das suas viradas de mesa. É por aí. Muito obrigada, Estevão, por Obrigado, essa viu? oportunidade de estar aqui compartilhando com você e com a turma aqui da sua audiência. Muito bom, muito bom. Lu, conta um pouco pra gente então sobre você, sobre sua formação, como é que você chegou, né, nessas conquistas que você teve na sua vida, né? Então, Estevão, eu sou aqui de São Paulo, né? Nasci no bairro da Vila Romana, aqui na Zona Oeste, na Lapa. Venho de uma família de classe média, uma família muito dedicada, empreendedora, de muita garra. Estudei na minha infância em colégio estadual. Então, não tive, assim, uma oportunidade de, desde menina, ter, assim, muitos recursos no sentido de formação, mas acho que tive uma formação de grandes valores e de muito amor, de muita dedicação, que acho que acabaram pautando, assim, um pouco da minha personalidade e de tudo isso que eu construí e que ainda quero realizar aí para o resto da minha vida. Depois eu acabei, quando garota, me formei em publicidade, né, em propaganda e publicidade, também aqui em São Paulo. E aí, nesse interim, começou toda essa minha trajetória profissional já desde os meus 14 anos, no segmento da saúde, porque meu pai era um profissional que trabalhava na indústria farmacêutica já desde sempre. Então, eu fui colocada nesse universo intuitivamente e hoje eu até brinco, falo, foi por conta da família, mas hoje eu acho que eu entendo que tudo teve um propósito nesse sentido. Uhum. Ué, e você como é que é o mercado de saúde que você atua hoje? Sim, então, eu atuo na área farmacêutica. A gente começou em 1990, onde meu pai introduziu a primeira importadora de medicamentos oncológicos aqui no Brasil. Ah, que interessante. E foi muito interessante porque naquela altura a gente ainda não tinha diagnósticos, né? Câncer, a gente nem falava câncer, a gente falava CA. E tinha uma dificuldade muito grande, né? De entender o que era, as pessoas tinham muito medo, a gente não tinha esse acesso à informação como a gente tem hoje, nem tampouco tratamentos também. E aí ele começou com essa importadora de medicamentos, da importadora a gente acabou ampliando para a área de distribuição, e aí a gente Uhum. começou a atender uma malha geográfica bastante ampla no Brasil, e expandimos também para a criação de um delivery, que era uma empresa que entregava medicações na casa na residência dos pacientes, né, em Hum. tratamento. E eu comecei nessa empresa, acho que devo ter sido a terceira funcionária, porque tinha meu pai, minha mãe e eu, né. E comecei como recepcionista nessa importadora, e foi ali que eu desenvolvi toda a minha carreira, meu aprendizado, na construção dessa história primeiramente familiar, né. E como é que foi? Vocês tocaram a empresa até um determinado momento, depois venderam ou você Foi assumiu? Como é muito que interessante, Estevão, porque meu pai começou minoritariamente, né. Então meu pai começou a empresa com 5% da empresa, do capital, hum, e a gente entrou com esforço de trabalho. Depois, ao longo do desenvolvimento, né, do próprio negócio, a gente foi adquirindo, as partes, né, da sociedade, e foi muito bonito, porque foi uma história de coragem, eu posso dizer, porque eu lembro que em determinada altura, quando a gente foi para adquirir quase que a parte final, teve aquelas histórias que a gente escuta, sabe, de vender apartamento, vende carro, aposta no negócio. E felizmente, graças a Deus, foi uma empresa de bastante sucesso, que conseguiu ter, assim, uma liderança importante no segmento e conseguiu introduzir, eu acho que com bastante responsabilidade, essa parte da logística de oncologia no Brasil. e é um serviço bastante importante, né, para a sociedade, porque você Muito. está ali, atendendo pessoas que estão também fragilizadas, muito fragilizadas, eu acho, pela doença, né. Extremamente fragilizada. Eu lembro que, como eu falei, né, começamos a empresa nós 3, né, praticamente a família, e no começo de qualquer empresa, quando você está tirando uma empresa do papel, né, você começa com a mão na massa em tudo, né.
Você faz atendimento, você faz estoque, você faz logística, você vai entregar, né? Eu lembro que eu ia entregar a medicação no hospital, depois eu ia entregar a medicação nas clínicas e eu tinha um contato muito próximo com pacientes, né? Com as pessoas que estavam passando por aquele cenário. E eu acho que isso acabava me dando muita sensibilidade para poder desenvolver a empresa da família dentro dos valores e do propósito que a gente instituiu ali, sabe? Acho que estar numa área tão importante de alto impacto na vida das pessoas sempre acho que foi um diferencial, assim, da minha trajetória, da minha carreira, né? Sim. Porque no final das contas, cada um tem uma missão na vida, eu acredito. E eu acabei sendo presenteada com essa história, né? O seu papel ali na empresa também, suas responsabilidades foram aumentando ao longo do tempo. Exatamente. Eu comecei, né, como eu te falei, quando eu comecei dava até medo de pegar no telefone. O telefone tocava e falava, meu Deus do céu, e agora, né? Vou atender Você a tinha, primeira era ligação. nova, né? Eu tinha 15 anos de idade praticamente, né? Comecei bem jovem. E aí depois fui me desenvolvendo, então de recepcionista eu fui trabalhar no estoque, depois no estoque eu fui trabalhar com a parte de logística aí acho que eu fui indo naturalmente para minha O seu, habilidade o seu natural, dom, né? né? Fui para a área comercial, aí fui aprendendo um pouco de gestão, aí logo veio a minha formação também, né, educacional, e aí eu fui aprendendo mais sobre essa questão do marketing, e aí virei gestora, acabei assumindo a liderança, Olha e só. aí depois de 10 anos dessa trajetória, acabei vendendo o grupo da família. Ah, você vendeu o grupo. E o seu pai estava na gestão ainda, Meu pai, junto com você ali? isso, até a venda da empresa, né, a gente manteve, né, essa gestão familiar, então foi muito interessante porque a gente fala de empresas familiares, E tem né? bastante, assim, eu acho que a maioria das nossas pessoas que assistem aqui tem contato ou são gestores de empresas De empresas familiares, né? familiares, que tem uma particularidade própria, né? Porque acho que a empresa familiar acaba todo mundo virando uma família mesmo, né? Sim. Você começa com a família e os colaboradores e os clientes e tudo esse ecossistema acaba parecendo que faz parte de uma grande família, na Sim. verdade, né? E aí meus pais ficaram realmente ativos até essa venda, né? Até a sucessão da empresa, na verdade, para esse grupo. E era bom trabalhar com os pais? Como é que foi? Foi muito bom, Estevão. Eu felizmente, só tenho, boas referências para dar nesse sentido, Uhum. porque, claro, não é tem um ponto do acho que do convívio com relação à empresa, tem um aspecto negativo que é que eu acho que você fica muito focado na empresa, Você né. consegue no almoço de domingo não falar da empresa? Não, não, eu É. acho que esse aspecto é a parte negativa. Quando você vai ver a família, a gente está sempre falando do negócio, né. Mas do ponto de vista de convívio, de papéis, né, eu tenho um irmão também que, foi uma pessoa bastante importante, né, no desenvolvimento dos negócios. Todas as grandes viradas, né, que a gente provocou na expansão da empresa, ele foi aquele cara corajoso que dava os passos e falava: "Não, nós vamos para frente". Então a gente teve muito essa troca. Acho que a clareza de papéis dentro dessa unidade familiar contribuiu bastante Sim. para o desenvolvimento do projeto. Nessa empresa específica, né, tem algum momento que te vem à memória, assim, de falar: "Putz, esse momento foi um momento de virada de mesa"? De virada de mesa, Ou de crise, ou de desafio, ou de: "Pô, vamos tomar uma decisão aqui que é arriscada, mas vamos pra frente"? eu acho que teve um fato bem importante, bem na fase inicial, né, onde você tá ali encontrando seu lugar e o negócio começa a se desenvolver, a crescer, e que para crescer você precisa às vezes ser arrojado, né. Acho que um ponto importante eu lembro foi quando a gente tinha que fazer 2 momentos na empresa, né, onde sempre momentos de expansão é Expansão e importante. investimento, né, que você tem que investir. Exatamente, né. E quando você está fazendo investimento do seu próprio capital, e às vezes você não tem esse capital disponível, você tem que arriscar, às vezes, a Uhum. perder aquilo que você construiu. Então teve 2 viradas de mesa, assim, que foram bem importantes, que foram justamente nessas fases onde a gente, por exemplo, para expandir, a gente ou desfez de colocou bens no risco, ou a gente, deu um passo
não tendo clareza do que ia acontecer, mas a gente É arriscou. um salto de fé que a gente chama leap of faith, né? Que você fala, pô, às vezes eu tenho que ir sem ter certeza do que vai acontecer, mas se eu acredito no negócio, tem propósito, tomando a melhor decisão que eu consigo ali naquela hora, né? Esteve, é quase que não pensar muito. É. É algo meio que intuitivo e com uma coragem bastante forte. Acho que na minha família isso rolou bem porque eram por todos, todos por um, sabe? Uhum. Então tinha essa força, essa garra muito grande Todo de mundo tava alinhado. todo mundo estava alinhado. A gente não tivemos momento de desalinhamento, o que é Uhum. raro, né? Sim, sim. O que é raro quando a gente olha para o ambiente dos negócios. Especialmente em ambiente familiar, né? Eu vejo bastante, e bastante gente já veio aqui conversar, de que, tive problema com a minha família, né? E eu acho que essa falta de transparência e alinhamento de papéis acaba prejudicando o pai Muito. ou o fundador que quer se intrometer no trabalho do filho e acha que o filho não vai dar conta e fica ali segurando o poder na mão, ou às vezes ao contrário, o filho que... Eu já peguei empresa, por exemplo, que o filho era uma pessoa de marketing e o Aham. pai era engenheiro de produção e o filho queria se envolver na área de produção. E brigava com o pai. E brigava com o pai, não era que brigava com o pai na empresa, brigava com o pai no almoço de domingo. Então o ambiente familiar ficou muito desgastado. Eu Né? imagino. Se você mantém essa separação, é muito importante. Né? Acho que essa definição de papéis e de competências também complementares é um grande aspecto do sucesso. Sim. Eu acredito que sim. E aí daí também tem muito da característica, eu acho, também de comportamento, né? É. A questão da resiliência, da flexibilidade, de entender, de ter sempre também, acho que não só os papéis técnicos, vamos dizer assim, mas também as habilidades de comportamento, né? Então, de sem dúvida. repente, não ter aquela briga de quem tá na liderança ou quem não tá, ou quem tá conduzindo uma frente. A hora que cada um entra no palco é a hora que cada um sai, né? Nesse sentido. É bem legal. Um dos amigos meus que veio aqui falou: onde entra o ego, sai o lucro. Né? Porque em empresa familiar também, né? Porque você não pode ter esta... sentir-se menos porque o seu irmão tá se destacando na área dele. Ou seu pai, ou sua mãe, ou você. Isso parece que funcionou muito bem na sua família, né? Exatamente. Acho Legal. que teve até hoje tem esse espírito, né? Esse espírito de convívio entre nós. E aí vocês venderam? Como é que foi essa venda? Vocês venderam? Você vendeu a empresa? Foi muito Como é que foi? interessante, porque a gente estava vivendo um momento que, bom, como distribuidores, né? Então nós éramos representantes da indústria farmacêutica, a gente fazia a ponte entre a indústria, né, e o cliente final. Uhum. E aí foi num momento importante, porque a gente já tinha uma certa expressão no mercado, mas era quando o movimento que a indústria começava a vender direto também para os principais clientes. Uhum. E aí meu pai começou a ficar um pouco desgastado de às vezes a gente investir, né, num estoque e aí depois de algum tempo a gente ter às vezes a indústria vendendo diretamente para o cliente, que acho que foi um movimento até natural assim do mercado. E aí eu vendo assim que meu pai estava um pouco desgastado com isso, aquilo começou a pegar para mim, eu falei, não, acho que a gente precisa realmente dar um passo importante, talvez esse ciclo da família a gente tenha finalizado e a gente precisa fazer com que o negócio perpetue na mão de um grupo que realmente possa dar esse próximo passo. E aí eu acabei no processo de concorrência, que meu time estava concorrendo, surgiu lá um nome de uma empresa do setor, e eu falei, puxa, eu vou contatá-los, peguei o telefone, liguei lá, que me Sem assessor, sem nada, foi lá, ligou. Sem assessor. Na época eu nem sabia que existia o tão importante advisor, né? Na nossa vida. Foi assim, realmente com a cara e a coragem, liguei, Legal. Me apresentei, contei do projeto, falei que a gente tinha interesse de fazer essa movimentação. E aí aconteceu que deu certo e, em resumo, aí meus pais acabaram, né, fazendo a sucessão. E eu fui trabalhar nesse grupo. Você foi trabalhar, você ficou no grupo? Fiquei nesse grupo. E foi um outro capítulo da minha vida, conta pra né? gente, conta. Porque nessa altura, eu acho que já tinham passado já cerca de 15 anos, quase, né? Que a gente tinha começado o negócio e eu estava ali próximo de 28, 30 anos de idade.
E aí eu fui trabalhar nessa empresa, que era infinitamente maior, né, do que a gente. E para mim era um sonho, era aquilo, agora eu tô indo para empresa grande, né? Vou me Virar aposentar aqui, vou virar executiva. executiva, tal, né? Longe da família nesse sentido, né? Tipo, o filho cresceu e tal. Sim. E aí eu era a única mulher, Estevão, lá, A né? única mulher na empresa. Não, na Na direção. direção da empresa. E esse é um tema que eu acho bastante importante. Sim. E não sei aqui, né, as mulheres que você já trouxe aqui pro público, mas eu acho que esse aspecto feminino tem um fator importante também Tem, no mundo dos negócios. tem. E eu cheguei ali, mulher jovem, num grupo já maduro, né, formado só por homens. Então, não foi uma experiência fácil, né? Uhum. Porque no primeiro momento tinha aquele julgamento: ah, é mulher, ela não entende nada, ela não sabe do que a gente está falando, né? Sim. Ou então aqui a gente que sabe, e se você não entendeu qual que é o teu papel. Então, foi assim um ambiente bastante hostil na época que eu vivi, mas que, não sei, eu acho que eu sempre tive uma característica muito forte da minha personalidade. Então, não me deixava abalar por isso. Eu sempre olhava meu objetivo, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha para entregar. E sempre me senti também muito responsável pelas pessoas, né? Uhum. Pelos times que a gente construiu. Então, eu sempre não olhava muito para mim, olhava mais por quem eu estava movimentando no aspecto tanto de pessoas quanto no aspecto do negócio. Mas foi uma experiência dolorosa, no sentido assim de aprendizado, sabe? Você lida com bastante empresas, né? Você é da Endeavor. Você sentiu que mudou um pouco daquela época para cá o tratamento, o espaço que as mulheres têm, ou ainda você vê que tem alguma resistência? Não, sinto, Estevão, sinto um grande avanço no mundo dos negócios em relação a esse crescimento, né? Não só do número de mulheres que hoje a gente encontra dentro das organizações e liderando projetos, como também eu vejo hoje muito assim uma empatia muito grande, Uhum. né, no aspecto masculino e feminino, sabe? Eu vejo hoje nos ambientes que eu frequento de muito respeito, de muita troca. Às vezes eu observo, às vezes já também as pessoas orgulhosas dessa diversidade que existe, essa troca Sim. entre os gêneros, né? Eu trabalho com turnaround e no turnaround ainda tem pouca mulher e a gente está Uhum. tentando mudar isso. Nos cursos da FIA, eu tento trazer sempre mais alunas, nos projetos trazer mais mulheres, porque a gente sente que é um mercado ainda que existe. Pô, você vai entrar numa empresa em crise para brigar, meu, ninguém, a gente tem profissionais ali que, meu, dão de 10 a 0 nos caras, assim. Então não tem, a gente está tentando trazer mais mulheres para o nosso mercado, ainda falta. Acho que algumas disciplinas, né, a gente ainda sente essa característica, É. né? Talvez até por uma questão de modelo mental, né? Mas quando a gente vê aspectos de administração, finanças, né? Própria tecnologia, engenharia, naturalmente a gente vê a participação É, mais é masculina histórico, né? predominante, Mas né? acho que isso, eu acho que tá mudando pro Mas bem, né? tá mudando para o bem, e acho que a gente tem tido boas surpresas nesse Sim, sentido, sim. né? E conta aí você continuou lá como Diretora dessa diretora e unidade. como é que e depois o que aconteceu? Então, aí depois a gente, aí eu tive uma experiência um pouco negativa, né, nesse sentido de convívio, vamos dizer assim, ou Os de caras eram os caras eram chatos mesmo? Como é que é? Os caras eram mal educados com você, acho tratavam que mal, eu tive um líder em específico que eu acho que tinha arrogante? eu acho que ele vou entender que ele não tinha talvez esse entendimento ou essa delicadeza, vamos dizer assim, né, em Que forma educada, hein, de É, falar. acho que ele não foi sensível na Aham. época, nesse sentido. Mas aí, em passando esse episódio, eu acredito que nada é por acaso, né? Eu encerrei meu ciclo lá, e aí, logo depois de um tempo, eu acabei tendo uma oportunidade incrível, talvez o projeto mais lindo profissionalmente que eu executei até agora. E você não vai acreditar, mas hoje aconteceu algo muito especial. Porque quando eu recebi o endereço daqui da gravação do estúdio, eu olhei o endereço e falei: "Não, não é possível".
coincidentemente, tudo começou neste lugar onde a gente está hoje sentados aqui. Sensacional. Ou seja, a gente está dentro do lugar onde tudo começou, esse novo projeto, né? Depois dessa experiência que eu tive. Nesse andar. Neste andar, Olha Estevão. Eu só. achei muito especial esse momento, né? De estar aqui novamente, Que voltar legal. aqui, depois de um projeto lindo que a gente fez, que foi quando eu me juntei à minha melhor amiga de infância, e a Vanessa, e a gente... Próximo é você, hein, Vanessa? vamos trazer, quase que eu arrastei ela pra É. cá hoje. Por que você não vai fazer esse podcast comigo, Tem né? que vir, tem que vir. E aí a gente começou inspirada em algumas oportunidades, sempre pensando o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. A gente fala que nada contra, porque eu sou formada em publicidade e propaganda, mas a nossa empresa nasceu sem business plan, né? Uhum. Então a nossa empresa nasceu realmente de a gente poder ter uma ideia, ir ao mercado, ouvir as pessoas, entender as dores, e aí no processo criativo a gente tem o famoso teste AB, tentando testar por onde que a gente podia ir. E aí a gente encontrou também ao longo do caminho um ex-colaborador da empresa da minha família, que também é o Danilo. Uhum. Pode vir aqui, Vem que ele também. tem histórias incríveis para compartilhar. E nós três começamos um novo projeto em 2005, aqui neste andar. E de 3 pessoas, a gente acabou em 2015 quase com cerca de mais de 800 colaboradores. Uau. Num projeto onde a gente desenvolveu aqui no Brasil a primeira empresa de programa de suporte a pacientes para a indústria farmacêutica. Como é que funciona esse programa de suporte ao paciente? Programa de suporte ao paciente é funciona quase como um concierge, né? O que acontece? A indústria farmacêutica, basicamente ela é responsável por pesquisar e desenvolver medicamentos para que a gente cuide dos tratamentos de saúde para a população. Uhum. E dentro dessa jornada, vamos dizer assim, né, desse ciclo de vida de uma marca, de um produto, a indústria ela tem que se comunicar com médicos, né, com a classe médica, para que a classe médica conheça a respeito daquele produto, daquele novo lançamento, daquele tratamento que a indústria está lançando, com a fonte pagadora, que é quem vai financiar esse tratamento no Brasil. Que é o plano de saúde ou o SUS. Exatamente. Ou a pessoa física. Ou seja, o mercado público ou o mercado privado. Uhum. O mercado público, que é o governo, e o mercado privado, que ou são os planos de saúde, as seguradoras, ou o consumidor, o paciente, diretamente, né? Mas na sua grande minoria, porque realmente, São infelizmente, não só por conta do produto ser caro, mas por conta do acesso mesmo, né, ao tratamento, que é algo realmente muito desafiador no país. E aí esses programas, eles nasceram para auxiliar com que esses pacientes pudessem ter maiores informações sobre a importância desse tratamento e sobre a adesão ao tratamento. Sobre a existência, às vezes, do tratamento, né? Exatamente, porque o que acontece? O médico, geralmente, ele te dá toda a informação em relação à sua saúde, né? Em relação ao seu tratamento, ao seu diagnóstico. E depois que você recebe a prescrição deste produto, você tem uma responsabilidade muito grande com a sua própria adesão. Então, em algumas doenças crônicas, a gente vê que a adesão ao tratamento pelo paciente, ele passa até ser algo mais natural, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas em certas doenças, os pacientes enfrentam muitos desafios nas rotinas do seu tratamento. Uhum. Desde achar que quando você começa o tratamento e você melhora, você ficou bom e não precisa mais tomar aquele medicamento. Ou também, por exemplo, quando você começa um tratamento, certamente você já teve algum efeito colateral que você fala, não vou tomar porque está me fazendo mal. Uhum. E às vezes falta informação nesse sentido para explicar que às vezes aqueles efeitos são parte do processo. Ou que vão passar depois de um tempo de uso, né? Exatamente. Então, a nossa empresa, ela nasceu com essa missão de auxiliar a indústria farmacêutica a trabalhar de uma forma educacional, né? No sentido de prover essas informações de adesão ao tratamento, de como lidar com essa questão desses efeitos. A indústria farmacêutica tem um aspecto regulatório, né, de compliance bastante importante,
que tem a ver com a questão da farmacovigilância, que são você coletar os reportes, né, desses efeitos colaterais e a gente poder submeter aos órgãos competentes. Então, esses programas, eles nasceram com essa característica. Uhum. Era muito importante porque tinha uma base toda estrutural por trás desse negócio, que envolvia a parte de tecnologia, envolvia a parte de publicidade. Depois de alguns anos também, a gente acabou construindo um serviço que a gente tinha educadoras domiciliares, uma série delas que participaram com a gente, visitando a casa dos pacientes para Uau. poder orientar sobre onde armazenar o medicamento, porque, por exemplo, a gente teve projetos dentro da empresa que o governo ele fornecia uma medicação de alto custo, que a gente chama, por exemplo, medicamentos que às vezes tinham um custo de R$ 12.000 por mês, e aí o paciente ia retirar a medicação num dia como hoje, por exemplo, de calor, e ele não levava, por exemplo, isopor. Então, Estragava o remédio. perdia uma medicação. Então, às vezes, cuidados tão específicos da rotina de um tratamento que até então não existia no Brasil. E não tinha ninguém fazendo esse programa. E Ninguém. os seus clientes eram as farmacêuticas. Isso, no primeiro, por muitos anos, foram as indústrias farmacêuticas. Depois, ao longo do desenvolvimento desse modelo, a gente também acabou atendendo o mercado corporativo. Uhum. Então, dentro do mercado corporativo, também a gente trabalhou com uma linha de serviços que a gente chamava de gerenciamento de doenças crônicas, que daí a gente começa a olhar a população dentro das empresas e a gente entender quais doenças e que tipo de acompanhamentos e que tipo de informação a gente precisa levar Uhum. para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E, por consequência, reduzir também o absenteísmo, reduzir o custo do seguro de saúde daquelas pessoas, né? Exatamente. Mas interessante, hein, Nu? E aí vocês fundaram essa empresa, e como é que foi esse processo? Pegaram os 3 aqui, alugaram um espaço e Foi uma aí? aventura. Foi uma aventura porque alugamos aqui, né? Começamos aqui nesse espaço, nós 3. Depois logo depois de alguns meses, eu tive um encontro muito especial, o que seria hoje, que também na época a gente não sabia, mas seria o nosso investidor anjo, vamos dizer assim. Mas eu encontrei um grande amigo que também atuava no setor, e aí quando ele soube que a gente estava pensando em construir essa ideia, que até então era uma ideia, ele falou: poxa, Lu, a gente já foi concorrente tanto tempo na vida, que eu acho que agora está na hora da gente sentar no mesmo lado da mesa. Ah, que legal. E aí, esse acho que foi também uma grande virada do projeto, porque ele falou para mim assim: Lu, eu queria construir um negócio como esse que vocês estão imaginando, e eu vou investir como vocês investiram. Se der certo essa ideia, a gente fica sócio metade a metade. E se não der certo, você não tem que me pagar nada, né? E na época a gente, imagina, a gente falou: poxa, né, que incrível, não sabia, nem existia isso, como a gente falava de investidor anjo hoje, né? Mas ele foi realmente um anjo na nossa vida e na vida de tantas pessoas, né? Porque talvez se não fosse ele, a gente não teria dado essa primeira largada, vamos dizer assim, né? E aí depois a gente a nossa ideia foi tendo aderência, tivemos clientes que acreditaram, né, no modelo, que acreditaram na nossa ideia, que apostaram ali, né, os projetos na execução, contrataram a gente. E aí tem algumas passagens, assim, muito especiais de algumas pessoas, né, que ficaram até hoje, que são meus amigos, que acreditaram. E aí a gente foi evoluindo com um crescimento orgânico. E depois de mais ou menos cerca de 7 anos, aí eu acabei entrando na Endeavor, que também foi um momento de virada bem importante, que na Endeavor Como que funciona a Endeavor? A Endeavor é uma organização que ela apoia empreendedores de alto impacto em países emergentes. Uma instituição que eu recomendo muito para quem está empreendendo, tem um trabalho lindo, um trabalho muito sério. Funciona quase como uma comunidade. Então, na minha época, hoje a Endeavor, né, expandiu bastante, cresceu. Eu sou da geração mais antiga, né? Vamos dizer assim.
mas a Endeavor ela funciona como uma comunidade, uma rede de apoio, onde a gente fala que sempre tem alguém que está na nossa frente, né? Que já ou viveu o problema que você viveu, ou já superou alguma crise, ou já teve alguma saída para, às vezes, um problema que você tem e que você não sabe como resolver. E a Endeavor, ela conecta essa rede, essas Uhum. pessoas, para que você consiga compartilhar. Então, tanto quanto você está passando por um desafio e você tem mentores que te apoiam, que dividem essa experiência com você sobre como saíram dessas situações, ou às vezes rede de especialistas, consultores que podem nos ajudar a poder resolver alguma disciplina que a gente não tenha conhecimento, ou até mesmo você também compartilhar a tua experiência com outros empreendedores, né? Uhum. Na verdade, o empreendedor move, né? Sim, Acho que é uma grande parcela da população que move também o nosso Brasil, né? sim, Então sim. é um grupo bastante importante. E foi lá que eu aprendi mais como escalar os negócios, como crescer, né, de uma forma mais alicerçada, questão de governança corporativa, que até então eu nem nunca tinha escutado falar o que que era governança. E lá foi, na verdade, uma grande escola para mim. Não só a comunidade como um todo, mas como também as pessoas, né, meus mentores que me acompanham até hoje, que me aconselham, que me orientam, me dirigem. Legal. Foi muito, muito rico. E eu E sou aí muito você. grata também a Ah, cada um. muito bom, muito bom. Isso é interessante, né? Você contar. A gente tem que contar com apoio. A gente não sabe fazer tudo. Não, Né? E se a gente tiver pessoas que já passaram por isso, melhor, né? Melhor aprender com o erro dos outros, né? sem dúvida. E é muito interessante porque quando você passa a ter o apoio de uma rede como essa, você minimiza muito, você acelera muito o teu aprendizado. Uhum. Porque, às vezes, o que antes da Endeavor na minha vida, a gente demorava tempos para identificar o consultor certo, às vezes acertar a pessoa, né, entender daquilo, você já é uma como você encurta o caminho. É uma aceleradora, É uma né? quase que uma É. aceleradora dessa jornada, né. Na minha época não tinha tudo isso, a gente já está falando mais ou menos em 2010, Uhum. e aí foi muito rico, assim, essa troca, né, é muito rica até hoje, nesse sentido. E aí, emendando já um pouco dessa história, aprendendo lá com eles, eu vi que era importante a gente dar um passo nesse crescimento, a empresa já essa empresa que tinha começado eu, a Vanessa e o Danilo já tinha ganhado um grande porte, esse investidor anjo já tinha saído, né, da parte, societária do negócio, e aí eu vi que a gente precisava dar um passo um pouco mais arrojado de novo, Uhum. nesse sentido. E aí eu procurei alguns fundos, aí eu encontrei tive aí a felicidade também de encontrar e contratar um advisor que me acompanhou também, durante esse processo dessa segunda venda dessa empresa, e eu aprendi também muito com ele, mais aí dessas disciplinas de finanças, de Uhum. governança. E aí eu imaginava, buscar um investidor que pudesse alavancar e nos ajudar nessas melhores práticas, na verdade, que não só trouxesse capital, mas pudesse trazer essa base de conhecimento para expansão. Mas aí, encurtando o assunto, eu me deparei com um estratégico, né, um grupo americano muito forte, de de bastante importância também no segmento, e acabei, conhecendo esse grupo quando eu fui visitar um cliente, porque eu sou uma pessoa que eu gosto. Você vai dando as caras, né? Você vai tocando em frente. Vou tocando em frente, eu acredito naquela premissa que a gente não tem que ficar com a bunda na cadeira atrás de um computador. Eu acho que as coisas acontecem através das conexões e da gente circulando. Uhum. E eu tinha ido visitar um dos nossos. Não eram nem clientes, na verdade. Na verdade, era uma prospecção de um negócio que eu fui acompanhar. E aí, essa pessoa acabou me falando dessa empresa. E eu não falo inglês, né, Estevão? E aí, eu peguei, assim, o nome na minha compreensão que eu pude ter de quem que era a empresa, desci no estacionamento do carro na garagem, dei um Google ali, e aí já anotei, né, quem que era a empresa, tal. Cheguei,
fiz ali um e-mail, ali usando o Google Tradutor, pedi para uma pessoa da empresa que falava inglês para dar uma olhada e ali foi. E de um Você estava lá nos e-mail... Estados Unidos? Não, aqui Você no estava aqui no Brasil. Brasil? No Brasil, mandei esse e-mail. É. Aí esse grupo teve interesse de conhecer nosso projeto, tinha contado um pouco da minha trajetória aqui. E aí foram incríveis, diferente da primeira experiência. Foi um encontro com profissionais, assim, muito de de uma empatia, de um respeito, sabe, de um tratamento muito positivo, né? Uhum. Que desde o momento que a gente se conheceu até o deal, né, a assinatura do contrato, sempre foi assim, um convívio de reconhecimento, de, nossa, como que vocês construíram isso, que incrível, né, o que que vocês precisam para que isso torne ainda maior. Então foi uma outra experiência. Por isso que você vê que não dá para rotular, né? Uhum. Não dá para Uhum. rotular o que você falar, não, o processo do diligence é ruim, ou vender uma empresa é ruim ou não. Cada experiência é uma Investidor experiência. internacional é bom, é ruim, private equity é bom, é ruim, não tem muita regra, Não né? tem muita regra, né? Eu acho que é igual diz o nosso samba, né? Em cada experiência se aprende uma lição. É, E aí a gente aprende que em algumas experiências talvez não tão positivas você extrai os aprendizados, em outras positivas você agradece. sim. E é mais ou menos por aí. E aí você vendeu a empresa para os gringos? Aí eu vendi essa empresa, foi muito interessante porque e até questionador, né? Como vender uma empresa para americano sem falar inglês, né? É, E também num ambiente de pressão, porque às vezes aqui conversando tem o lado poético da história, né? De claro. depois que passou tudo, parece muito fácil, mas não. Teve momentos desafiadores de aquele dia que você fala que não vou ter o dinheiro para pagar a folha de pagamento do dia seguinte. Você vinha numa crescente, né? O que aconteceu conosco, Estevão, que hoje eu vejo, é que a gente criou uma empresa muito inovadora. E a gente ficou exclusivo no mercado por muitos anos. Então a gente tinha uma taxa de crescimento anual próxima de 70% ao Isso ano. consome caixa. Consome caixa. A nossa indústria ela tem uma característica que ela paga com prazo, né? Uhum. E os bancos, por exemplo, não tem um formato de financiamento para essa lacuna que existe entre você prover o serviço e você receber com prazo do cliente. Uhum. E na época, eu não imaginava, né, que quanto mais você cresce, mais você precisa, né, Uhum. para você poder suportar essa operação. Então a gente ia crescendo, 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 colocando o que a gente tinha, né? Então, Bem familiar, tudo também, de novo. bem, de Empenhando novo, bens. e coloca carro, e coloca apartamento, e coloca até onde não dá mais, né? E é o que eu falo, sempre movido por algo que eu acho que é essa questão da crença mesmo, né? De você saber o que você está fazendo e você acreditar quase que como cego. Esse nosso investidor anjo, né? Que depois, no final quando a gente concluiu a venda da empresa, ele teve oportunidade de retomar o negócio e sair junto com a gente. Ele brincava comigo que ele falava: Luciana, acho que você tem um otimismo que beira insanidade. Não, mas todo empreendedor é mais ou menos insano, né? Porque de um certo nível, né? Porque tem muitas complicações que podem acontecer. Muitas complicações. E assim, eu acho que tem. E depois que a gente vendeu a empresa, um dia no almoço, ele falou para mim: para empreender, a gente precisa saber hoje de todas as disciplinas, né? Sim. E não é fácil. Você tem que saber de estratégia, finanças, contábil, tributário, Jurídico. marketing. Então, são muitas disciplinas que você tem que acabar dominando um pouco de cada assunto para você fazer com que a coisa aconteça. E claro também, e ter seus pares, né? Suas pessoas estratégicas, seus líderes que vão estar ali formando, né, essa linha de frente para poder levar isso tudo à frente. Mas pelo que você está falando, ter essa mentoria do Endeavor foi fundamental porque te direcionou no momento ali que você não estava muito bem guiada, né? Talvez. Especialmente nessa matéria que eu não dominava, que era essa questão da movimentação de crescimento, do investimento que você precisa, ou do tipo de investidor que você precisa atrair nas fases do projeto. Então, isso realmente foi uma grande escola. Legal, Lu. É. Parabéns.
Exatamente. É. E depois de vendida a empresa, o que ficou de sensação? Assim, tipo, empty nest, né? Quer dizer, eu tô lá, meu filhote agora vendi, saiu de casa. Olha, Estevão, não sei também. Eu acho que a gente tem uma característica muito interessante, eu e a minha sócia. A gente parece que minha mãe dizia que os 40 anos da vida de uma mulher, né, e talvez da vida de um ser humano, né, é muito importante, porque a gente já sabe quem a gente, ou a gente tenta saber um pouco É. sobre quem a gente é, sobre as nossas habilidades, sobre as nossas deficiências, nossas fragilidades. E eu acho que tem uma característica muito comum que acho que é bastante parecido entre eu e minha sócia, que é a gente construir e saber o que a gente é competente para fazer e aonde a gente já não é tão importante, né? E eu acho que a gente não tem esse vínculo do filho com a Não empresa. tem apego. Não. Eu acho que o que a gente tem muito forte, a gente tem propósito no que a gente Uhum. faz. Então, eu acho que a gente é muito comprometida com realizar, mas não ter apego. Até porque, como eu falei, depois dos 40 anos, eu pude ver e aprender que para cada momento de uma empresa, você tem um estágio, né? E nesse ciclo, também tem o papel do empreendedor e barra executivo dentro dessa jornada. Alguns empreendedores se tornam executivos e muitas vezes acabam acompanhando, né, o ciclo da vida da empresa que ele criou. Uhum. Conheço muitos nomes, até ontem mesmo estava ouvindo um podcast de uma pessoa do setor que vendeu empresa e até hoje é executivo dentro de um grande grupo. No meu caso da Van, Vocês são inquietas, a né? gente tem, acho que, essa inquietude por natureza, e eu acho que a gente também tem uma característica muito grande de família, de começar pequeno e a coisa, de repente, ela começa a se expandir, né? Uhum. Uhum. E também por uma característica bastante importante, porque quando você vai desenvolver um produto, um serviço novo, ele exige muito da criatividade e do risco. E às vezes, quando você vai para grandes corporações, quando você vende já para um grande grupo, que você já tem já delimitações no aspecto de processos, no aspecto de aprovação de Sim. projetos. Então, acho que por isso que eu vejo o papel do empreendedor um papel muito importante na inovação, Sim. na criação, no risco. Não, e cada um no seu quadrado, né? Começou o negócio, vendeu, parte pra próxima. E aí veio a próxima, né? E aí vem a Vocês não próxima. pararam, né? Não, achávamos que íamos parar, só que não durou 2 meses. Nossa. Não durou 2 meses. Primeiro foi muito interessante, a gente achou que a gente precisava de um projeto juntas novamente para que a gente pudesse estar perto. Uhum. Porque, realmente, quando você tem sociedade de sucesso, se você vende e você não criar algo novo, a vida por si só ela vai tomar outros rumos, Sim. né? E aí você acaba perdendo o que a gente leva na vida, na verdade, né? Aham. Felizmente, a gente está juntas de novo num projeto. A gente está empreendendo de novo na área da saúde. E aí também, depois dos 40, eu vi que isso não era uma vocação, era uma missão. É. Então, eu acho que a gente tem muito para contribuir ainda dentro desse universo que a gente atua. Começamos um projeto novo e a gente já tinha uma empresa que ela era uma agência de publicidade digital health, né? Nasceu com essa característica. A gente tem um sócio português que começou em Lisboa esse negócio. E aí, depois da venda dessa empresa e do nosso non-compete, a gente viu a oportunidade de expandir esse negócio e transformar essa empresa numa empresa de soluções de marketing em saúde, o que é diferente de ser puramente, simplesmente uma agência de publicidade. Uhum. Então, hoje, a gente tem Vocês trazem uma duas... bagagem gigante, né? De décadas de experiência no mercado. E eu acho que hoje uma experiência que a gente fala que compreende o end-to-end, né, dessa indústria, que é a gente entender desde de um lançamento, né, de um produto que vai tratar ou de um tratamento médico ou de um tratamento que impacte na saúde, né, das pessoas, né, como um todo. Isso pode envolver até um alimento mais saudável, pode envolver a área de beleza e bem-estar, então que trabalha com essa questão da autoestima. Então a gente tem uma série de clientes hoje já, grandes companhias, que nos contratam nesse sentido. Eu acho que
essa capacidade da gente entender o todo, desde o lançamento do produto até a ponta utilização desse serviço por esse paciente, por esse consumidor. E aí, nessa jornada, a gente traz aí, né, essa capacitação de um trabalho mais consultivo, mais estratégico, desse know-how de usar a tecnologia muito a favor, de ter a questão do digital muito presente dentro da nossa estrutura. E acho que isso é um traço dos nossos negócios. É interessante que você pega tudo que você aprendeu lá desde os 14 anos, né? Todas as práticas, Endeavor, ter vendido a empresa do pai, ter vendido a sua empresa e traz para o novo negócio. Né? Exatamente. Então, eu brinco que a gente, quando vai ficando mais velho, quanto mais o tempo passa, melhor a gente fica. Verdade. Porque mais experiência a gente tem. Eu, por exemplo, vou trabalhar até os 85 anos, até quando der. Eu tô lá, nós estamos lá fazendo podcast. Fazendo acontecer. Porque não adianta ficar estagnado. Eu acho que para virar mesa, acho que, voltando ao tema assim, virando de mesa mesmo, a gente vai fazer centenas ao longo da vida, sejam elas micro ou macro viradas, né? O que não pode é ficar manter o status quo. Né? Putz, parei de trabalhar, vou me aposentar. Tem gente que funciona. Para mim não funciona. Mas assim, no meu ponto de vista não funciona. Se você tem uma empresa e você fica estagnado, provavelmente alguém vai estar inovando. Quando eu trabalhava bastante com startup, eu falava, a gente tá nessa mesa que tem 5 pessoas aqui, tem mais 10 mesas com mais 5 pessoas iguais a gente, ou seja, mais 50 pessoas pensando exatamente a mesma coisa e executando. Vai ganhar quem executar melhor. Né? Então, assim, eu acho que inovar, que nem vocês fizeram, que nem vocês estão fazendo, é um dos caminhos, acho que o melhor caminho para não precisar, né? Eu acho que ter grandes situações de crise, por exemplo, né? Então, a pessoa que está sempre inovando, está sempre buscando estudar, conhecer, utilizar a tecnologia agora, vai enfrentar a crise, vai precisar virar mesa, mas acho que vai fazer isso com mais facilidade do que as pessoas que não fazem. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante também, que eu acho que é essa questão da busca pelo conhecimento, né? Como eu te falei, eu não vim, né, de uma escola estadual, né, no início da minha formação, e acho que desde lá eu não parei. Né? Então, por exemplo, eu tenho como hobby leitura, né? Mas agora, com a questão dos podcasts, a questão das mídias, a gente consegue ter acesso a um conteúdo informativo bastante importante, né? Não tem desculpa para a gente não obter conhecimento. E eu acho que você obter o conhecimento e ter a vivência da prática, você se desenvolve muito bem nesse sentido, né? Então, acho que essa busca pelo conhecimento é muito rico para com que você consiga fazer viradas de mesa, né? Além do desenvolvimento pessoal também. Porque recentemente eu escutei algo que eu achei muito interessante. Não sei se foi numa roda de amigos ou se foi no trabalho. Eu não sei qual que é o exame que a gente faz do coração que tem... Eletrocardiograma, né? E aí eu escutei dizer, né, que o eletrocardiograma, né, ele fica ali a maquininha alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, mas que quando você tá numa UTI, ele fica numa linha reta, é quando você veio problema. A óbito, né? Então eu acho que virando a mesa é sobre isso, né? Tem horas que a gente vai estar em cima, seja no aspecto profissional, pessoal, enfim, espiritual, seja o que for, e tem horas que você vai estar embaixo, né? Mas eu acho que o virando a mesa, ele tem muito a ver com essa questão da autoconsciência, de você olhar e falar, como que eu viro esse jogo, né? Qual que é o problema, a situação que eu tô e que movimento eu faço para que de fato eu possa fazer essa virada. Sim. E acho que ao longo da vida a gente tem várias viradas nesse sentido. Perfeito, é isso mesmo. Essa questão da educação também, para finalizar essa questão da educação, você falou democratização. A pessoa está no interior de onde for. Se ela tiver uma internet e um celular, ela tem educação e ela vai poder buscar conhecimento sobre aquele tema que vai servir para ela naquele momento, naquela situação que ela está. Por exemplo, eu tenho um pequeno comércio no interior do estado de Pernambuco. Cara, eu vou estudar sobre aquilo, como eu posso melhorar aquilo? Né? Aí eu quero ir além, quero estudar um pouco mais. Não tem mais barreira, não tem desculpa. O que tem agora é que sair da inércia e começar a fazer, né? Exatamente, é por aí. Polo, obrigado, viu? Excelente história. Obrigada, Estevão. Eu fiquei muito feliz em poder compartilhar aqui com você e com o público muito um pouco dessa experiência. Muito bom. Pessoal, então muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Virando a Mesa. Até breve.